Já parou para pensar por que acontece a sabotagem por você que deseja de toda a sua alma crescer na vida? Quer acabar com a autossabotagem? A força de vontade é efeito da autodisciplina. E aí, você não vai se sabotar. O segredo para perseverar, crescer em todas as áreas e avançar é dominar as 3 áreas. Você não precisa ser o homem de ferro ou a mulher maravilha. Você só precisa saber quem você realmente é. Quando você começar a perceber que vale a pena investir em acordar mais cedo, tomar banho natural, exercitar o seu corpo, se conectar com a fonte e fazer coisas malucas, então você começará a ter resultados extraordinários. Comece reconhecendo suas limitações. Ame sua vida e aprenda a amar os resultados. O seu maior inimigo, a arte de sabotar a si mesmo. Neste vídeo, vamos falar sobre algo que você faz e acaba te matando aos poucos, sem nem perceber: a autossabotagem. Já parou para pensar por que acontece a sabotagem por você que deseja de toda a sua alma crescer na vida? Porque você simplesmente não conhece a regra. E quando você não sabe como agir, você se perde diante das oportunidades de caminhos diferentes. Entendo, sei que você não conhece a engenharia do seu cérebro. Se sabotar é o efeito de pessoas que não estão com forças de vontade. E a força de vontade também não é a causa. É o efeito da autodisciplina. É só você seguir o circuito e resolverá tudo. Você já assistiu vários filmes do Mel Gibson e aquela turma toda desarmando as bombas? Os atores vão lá, cortam entre o fio azul e o vermelho, mas eles precisam saber o circuito. Se não souber qual fio cortar, as coisas podem ficar muito feias. Assim, é na acupuntura, por exemplo. Eu tenho grandes amigos que trabalham nessa área. E eles estavam me mostrando como o corpo humano é simplesmente um circuito elétrico. É só acertar o lugar, o interruptor, e você consegue fazer qualquer coisa com uma pessoa. De controlar a ansiedade e apagá-la em segundos. Você sabia disso? É o seguinte: quer acabar com a autossabotagem? Aumente sua força de vontade. Como fazer isso? Trabalhando 3 coisas. Preste bem atenção nessas 3 coisas, pois elas vão mudar sua vida nos próximos minutos deste vídeo. A primeira coisa que você precisa controlar é a sua língua. Não é à toa que a sua língua é o grupo muscular mais poderoso do corpo humano. São 17 músculos que compõem a formação da língua. Preste atenção nisso. Cuidado com a sua língua. Não foi à toa que Deus colocou esses dentes. Esses dentes são como mourões. Se você nunca ouviu essa expressão, mourão é aquele tronco mais grosso que segura a porteira ou o canto da cerca em uma fazenda. Ele é forte e impede que toda a porteira ou cerca torne-se frágil. Só uma fratura exposta, como os dentes, que são expostos para segurar o curral, que é a sua boca, e a besta fera, que é a sua língua. Em Tiago, a palavra nos fala que a língua é como o leme de um navio. O leme é pequeno e o navio é gigantesco.
O leme é pequenininho em termos de proporção, mas consegue direcionar, mudar a rota do navio de acordo com a vontade do piloto. Cuidado com a sua língua. Eu repito, cuidado com a energia que você tem gastado falando da vida dos outros. Cuidado com as coisas negativas que você tem falado sobre você mesmo. Você consegue compreender que pode sair vida e morte de dentro de você apenas através das palavras que você declara? Você pode mudar esse cenário agora, entende? Mas depende unicamente de você. A segunda coisa que você precisa saber é sobre os impulsos sexuais. Um impulso sexual não é só o ato sexual em si, mas todo o encantamento da energia que você tem. Não é só o ato libidinoso, como a maioria das pessoas pensam. Quando falamos sobre o impulso sexual, o ato em si, vem na cabeça todo mundo só o copular, o ato conjugal. Não é aquele que eu estou falando. O impulso sexual é tudo que deixa você atraente, é tudo que faz gerar valor de você. É até mesmo os pensamentos que você tem e a energia que gasta com eles. É uma vida que gera dentro de você. Você não pode desperdiçá-la, deixando vazar essa energia ralo abaixo. Ao invés de ser alguém interessante, atraente e que os outros gostariam de estar com você, às vezes você se torna uma pessoa desinteressante. E não é porque você se acha feio ou feia. É porque você não está usando isso, a energia, de forma adequada. Analise suas ações, pois existe um poder na forma com que você se comporta e na energia que você deixa fluir de dentro de você. Em cursos de negociação, por exemplo, eu falo sobre isso e as pessoas me olham e não acreditam. Elas ficam assustadas. Abre aspas, nunca ouvi falar disso, fecha aspas. Mas realmente existe uma forma de se conectar com pessoas, se tornando interessante e até mesmo irresistível. Pode até ser que você faça isso inconscientemente, mas use isso ao seu favor. Aprenda mais sobre isso. A primeira coisa, então, é a sua língua. A segunda são os seus impulsos sexuais. E a terceira coisa são os alimentos, ou as coisas que você come. O que você tem ingerido? As coisas que você come determinam quem você é. Se você ingerir pizza todos os dias, terá o corpo relativo a alguém que faz isso diariamente. Mas se você tem uma alimentação balanceada, o mesmo ocorrerá. E você, já parou para pensar nos alimentos que você ingere, que vêm das outras pessoas? O que pessoa serve como alimento ou comer certos conteúdos, para 80% dos casos, geram problemas emocionais relacionados à alimentação que você tem. Pessoas, por não saberem o que ingerir do outro, acabam desenvolvendo distúrbios alimentares como bulimia, anorexia, obesidade e muitos outros. Me responda, por que você não faz a gestão do que te faz bem e come tudo sem questionar? A comida física gera algo no seu corpo? É claro que sim. Mas a comida emocional pode te destruir. Conheço a história de uma moça que sempre teve as pernas muito inchadas. Algumas pessoas pensaram que ela tinha elefantíase. Ela, obviamente, era obesa também, porque, como a maioria de vocês, não cuidava da própria vida. Mesmo após emagrecer 50 quilos, ela continuou com as pernas inchadas. Sabe o que isso significava? Que ela se alimentava mal emocionalmente e toda a toxina que ela ingeria ia para as pernas.
a ponto de outras pessoas perguntarem se ela tinha alguma doença, problemas de circulação. Sabe o que ela tinha? Essa garota tinha alergia emocional, uma doença desencadeada por fatores psicológicos e emocionais que fazem o sistema imunológico reagir para tentar proteger o corpo do estresse e dos traumas ocorridos. Interessante isso, não é? Como uma pessoa pode viver anos com uma doença invisível unicamente por não aprender a lidar com a pressão, com uma vida equilibrada e saudável, retendo-se e se alimentando de toxinas como raiva, tristeza, medo, culpa, frustração e sentimento de rejeição? Você é o que você come. Você se torna o que você se alimenta. Certa vez, eu vi um documentário que chamou um americano que era o maior comedor de pizza do mundo e mostrou para ele quantas pizzas ele estava comendo em média por ano. Abriram uma muralha atrás dele. Colocaram as caixas de quantidade de pizzas que ele comia. Meu Deus! O que foi aquilo? O homem entrou em prantos. Por quê? Por não ter consciência do que se alimentava. Você também está assim? Como um desses dois casos que eu compartilhei? Preste bem atenção. Se você tem um problema com alguma dessas três coisas, sua língua, seus impulsos sexuais e a sua alimentação, você experimenta resultados medianos. Se você tem um problema com dois, os seus resultados estão paralisados. Mas o alerta é para você que está com problema nas três áreas, tanto da língua, como o que come, como nos seus impulsos sexuais. Sabe o que você é? Somente um cadáver que possui um celular que desperta todos os dias. Você não tem resultado nenhum. Eu, particularmente, nem sei se você conseguirá ouvir esse vídeo até o final. Afinal, você tem grande problema com força de vontade e autodisciplina. Organize essas três áreas que irá brotar dentro de você, na sua terra natal. Uma coisa poderosa. Sabe qual é? Força de vontade. A força de vontade é efeito da autodisciplina. E aí você não vai se sabotar. O segredo para perseverar, crescer em todas as áreas e avançar é dominar as três áreas. Você não precisa ser o homem de ferro ou a mulher maravilha. Você só precisa saber quem você realmente é. Fica a dica poderosa. Sabe o que é? Ao invés de ficar tentando produzir resultado extraordinário, foque em coisas pequenas e comece com uma única coisa. Pare de querer ter grandes feitos se você não começa nem com o mínimo. Para andar uma milha, primeiro você começa com um único passo. Quando você começar a perceber que vale a pena, investir em acordar mais cedo, tomar banho natural, exercitar o seu corpo, se conectar com a fonte e fazer coisas malucas, então você começará a ter resultados extraordinários e começará a reconhecer dentro de você superpoderes que inclusive já existem, mas estão entulhados embaixo desse tanto de lixo que você joga sobre si mesmo ou sobre si mesma. É uma tendência humana as pessoas impedirem o próprio avanço por não saber quem são. Quando você não cuida da sua vida, gasta energia com o que não deveria e então não tem tempo para prosperar, crescer. Você boicota a si mesmo e impede de alcançar os resultados que deseja. Guarde atentamente o que eu escrevo aqui. O dia em que você descobrir os superpoderes que você tem como ser humano e que estão todos dentro da sua mente, você vai desistir de levar uma vida meio boca, medíocre, estagnada, e você vai desistir de odiar resultados. Você tem que amar resultados. Afinal, amar resultados é amar a sua própria vida.
Muitas pessoas não gostam de mim, pois se elas se conectarem a mim em segundos, eu comprovo o quanto elas são responsáveis pela vida que levam. Eu provo para essas pessoas que elas odeiam resultado. Quem odeia resultado não cuida da própria vida e não faz o que precisa ser feito. Se desculpam em suas dificuldades, em seus desafios, para se desviar do foco. Sabe qual o nome disso? Autocomiseração. Pessoas que têm pena de si mesmas não geram resultado, não crescem, não avançam. Esse seria um bom lugar para você iniciar. Comece reconhecendo suas limitações, mas não se justificando delas. Ame sua vida e aprenda a amar os resultados. Atividade. Agora, vou te dar uma tarefa. Pegue papel e caneta na mão e vamos em frente. Escreva no papel 3 ações que você poderá mudar a partir de hoje em cada uma das áreas que irei falar agora. Tome nota: alimentação, impulsos sexuais, coisas que você fala. Fonte: Livro Vá Cuidar da Sua Vida, de Pablo Marçal.